tema da nossa mensagem é sucesso no processo. Sucesso no processo. Salmo capítulo 1, do verso 1 ao 3. Aqui está relatado um salmo sapiencial, aponta dois caminhos ou dois comportamentos que representam dois modos de vida, dois estilos de vida, duas realidades escolhidas para serem vividas. E o texto é muito sábio porque ele mostra dois resultados diferentes também. E ao mesmo tempo relata aqui dois tipos de pessoas. Agora é engraçado porque não é o ponto de vista humano, mas é o ponto de vista de Deus. É importante você perceber que os relatos do salmista não é sobre o seu olhar apenas, mas é sobre o olhar de Deus. E isso vai mudar muito a nossa forma de encarar os processos da nossa vida. E aqui Deus faz questão de usar o salmista para registrar um olhar que ele tem sobre dois tipos de pessoas, sobre dois estilos de vidas que darão dois tipos de resultados diferentes. E fala sobre um princípio de vida, porque ele diz de um homem que escolhe não seguir os conselhos de pessoas distantes de Deus, e o homem que escolhe seguir o conselho da palavra de Deus, e mostra dois resultados distintos. Porém, no meio do caminho, a gente consegue perceber nas palavras do salmista que há um processo a ser vivido aí. Há algo, construído no secreto, que faz um determinado tipo de pessoa, aos olhos de Deus, ter um resultado diferente. Deus quer comigo que você dê resultados diferentes que o mundo apresenta. Deus não quer que eu e você tenhamos os mesmos resultados que o mundo lá fora consegue enxergar. Deus quer algo maior, Deus quer algo mais grande, Deus quer algo mais relevante com a sua vida. Mas existe um lugar que Deus trabalha em mim e você, e esse lugar nem sempre é visto pelas pessoas. É um lugar que a Bíblia registra como um lugar secreto, que Deus ama trabalhar em nós. E esse lugar não é fora, é dentro de mim, de você. Porque todos nós fomos criados para algo especial nesta terra, para um propósito que é maior do que a sua existência. Todo mundo tem um sentido de vida. O que só você precisa é só descobrir. O que você precisa só é buscar no Senhor, que Ele te revela o sentido de vida que você tem, o propósito que você possui. Jesus, ele quando veio à terra, ele veio para, enfatizar isso no coração daqueles que estavam ali, sobre um chamado, sobre chamar para ser relevante, sobre chamar para dar frutos, sobre chamar para viver uma vida grande, sobre chamar para viver uma vida importante nessa geração. Você foi criado para viver os propósitos de Deus. Ei, você pode dizer isso a essa pessoa que está ao seu lado? Você foi criado para viver os propósitos de Deus. Você não foi criado para viver de qualquer jeito. Você não foi criado para viver qualquer vida. Você não merece viver qualquer vida nessa terra. Você tem um propósito, você tem algo que é maior do que você mesmo. Você entende isso, amém? Então esse salmo relata isso. Esse salmo relata que se eu e você queremos ter e ser como esse homem, que em tudo que ele coloca a mão prospera, que é como uma árvore plantada junto às águas, que ele dá frutos o tempo todo, e que as suas folhas jamais murcham, mesmo que as estações mudem, mesmo que o inverno chegue, as folhas continuam verdes, mesmo que os processos sejam difíceis, ele continua de pé. Se eu e você queremos ser como esse homem, ou como esse ser humano, porque aqui não fala só sobre a sexualidade masculina, mas fala sobre um ser criado por Deus, para viver um propósito que o próprio Deus estabeleceu. Se nós queremos ser assim, nós vamos precisar, entender que a árvore plantada junto às águas, ela precisa fortalecer a sua base, ela precisa de fato criar raízes. E olha, querido, em nome de Jesus, vida com Deus não existe se não tiver raiz em Deus. Vida cristã nessa geração não existe se não tivermos enraizados em Cristo.
Porque a nossa vida é um reflexo de onde nós estamos plantados, de onde nós escolhemos criar raízes. Jesus ensinando aos discípulos em João 15, ele diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Vocês ligados em mim vão poder dar frutos de mim. Jesus estava ensinando sobre esse princípio, que não tem como a gente fazer algo que fala sobre Jesus se a gente não estiver ligado a Jesus. Não adianta. Você pode querer falar de você, mas falar da essência de Jesus na nossa natureza, a gente precisa estar ligado em Jesus. Você está comigo? Amém? Falar da essência da igreja que você pertence, você precisa estar ligado à igreja. Senão você não consegue, sabe? E às vezes a gente diz assim: a igreja diz que ama e serve, mas eu não vejo isso. Talvez é pessoas que faltam de fato criar raízes, ou dizer assim: eu pertenço a esse lugar. E não só ocupo o lugar, mas o lugar ocupa o meu coração. Porque é natural, de onde você está plantado, você vai dar frutos daquela mesma terra. É isso que Deus quer nos ensinar para um tempo como esse. Uma vida de fruto é algo que chama a nossa atenção, e chama a atenção de Deus. Sabe, o fato de a gente dar fruto de um testemunho, de alcançar pessoas para Jesus, isso chama a atenção de Deus na nossa direção, dizendo: é essa pessoa que está plantada mesmo, junto aos ribeiros das águas. É essa pessoa mesmo que está enraizada, é essa pessoa que continua com as folhas verdes, é essa pessoa que continua firme lá, independente dos processos da vida. E olha, muitas pessoas já entenderam isso e desejam isso na sua vida. Muitos aqui já receberam palavras do céu, maravilhosas, incríveis, poderosas. Já foram liberados dons, chamados, destinos destravados nesse ambiente, nesse lugar. Mas também tem aqueles que não despertaram ainda, talvez, que acham que a minha vida com Deus se resume só ao fato de eu ir para a igreja num culto de domingo, de quinta. Não, Deus quer algo a mais com você. Deus quer que você seja como essa árvore, que continue lá ficada, firmada, enraizada, e as folhas não mudam jamais. Não sei se você percebe, mas independente de onde você estiver, você precisa continuar sendo uma árvore que fala sobre onde você está plantado. Mas pense comigo. O texto diz que a árvore está plantada junto à ribeira das águas, junto às correntes das águas. Mas pense comigo, a árvore pode estar bem pertinho da água, mas se as suas raízes não tocar na água, nada faz sentido. A árvore pode estar plantada junto a um rio que corre, mas se as raízes dela não tocar nessas águas, se ela não for alimentada por essas águas, ela vai morrer. O que estou querendo dizer? Que você precisa ir mais além do que o fato de vir a esse lugar, de o fato de estar aqui todo domingo, toda quinta. Você precisa ir mais além, porque você pode estar bem pertinho, mas se você não for tocado por essas águas, nada vai mudar. Você está comigo? Você pode estar, plantado bem próximo às correntes das águas, a presença do Espírito Santo, a palavra de Deus, ao mover sobrenatural, aos louvores que são cantados aqui. Você pode estar bem pertinho, mas se você não se envolver, se você não se permitir ser alimentado por isso, nada vai mudar na sua vida. Você não vai conseguir ser como essa árvore. Você vai estar no mesmo ambiente, porque o texto diz que no mesmo ambiente tinha aqueles que eram movidos, na roda daqueles que eram conduzidos pelos ensinamentos que não deveriam ser. O segredo não está em parecer uma árvore bonita, nem mesmo está em publicamente parecer que você está perto das águas, visivelmente perto, visualmente perto. Mas o segredo não está aí. O segredo está onde ninguém está vendo, porque a gente se preocupa demais, com o nosso visual, com a nossa apresentação. A gente se preocupa demais com as pessoas olhando para nós, mas a gente deve se preocupar muito mais
com o lugar secreto, com o lugar onde Deus trabalha, com o lugar onde Deus vê, com o lugar onde Deus faz, com o lugar onde Deus forja, com o lugar onde Deus fortalece, com o lugar onde Deus alimenta, com o lugar onde Deus coloca a seiva para fazer um fruto nascer. Então a gente pode estar visualmente perto. O que é estar visualmente perto? É participar dos programas, é frequentar os lugares, mas não pertencer, não criar raiz. Sabe, visualmente perto é você querer fazer algo para as pessoas verem. É você vestir uma roupa para as pessoas se impressionarem. É você ter uma palavra bonita para chamar a atenção. É você ter uma oração eloquente para as pessoas dizer: uau, é muita unção. Mas nunca esqueça que Deus, Ele considera muito mais o que está dentro do que o que está fora. Esse texto é muito preciso, porque ele fala sobre a árvore estar perto, mas o fato dela se permanecer com as folhas verdes, dando fruto, dependendo da estação, é o fato de que as suas raízes tocam nessas águas. É o fato de que ela é alimentada por essas águas. Você e eu podemos estar muito focados nos resultados palpáveis da nossa vida. Não tem nada errado nisso. A gente pode estar muito focado na performance, nos resultados que a gente dá. E às vezes a gente se frustra porque não deu o resultado que a gente queria. Às vezes a gente se entristece porque não foi do jeito que a gente queria, que a gente pensou. Às vezes a gente abandona porque as pessoas não fazem do jeito que a gente quer. A gente às vezes é perfeccionista demais e exigente demais, quando Deus na verdade está dizendo: ei, para com isso. Presta atenção no teu interior, presta atenção na tua forma de fundamentar a tua vida, presta atenção nas coisas que você faz quando ninguém está te vendo, que são muito mais importantes para mim do que para as pessoas. Sabe, Deus está bem mais interessado no teu secreto. Deus está bem mais interessado no teu sistema de raízes. Deus está bem mais interessado de onde você fundamenta a sua vida e a sua casa. Deus está bem mais interessado no fundamento do teu casamento do que nas publicações do teu casamento. Deus está muito mais interessado na tua fundamentação da tua vida espiritual do que na tua performance espiritual. Deus está muito mais interessado no teu secreto, nas tuas orações que você faz no seu quarto, do que nas orações que são feitas aqui em cima dessa plataforma. Deus está muito mais interessado no que você faz quando você sai dessas quatro paredes. É para um tempo como esse que Deus quer levantar a mim e a você. Então sabe onde eu e você precisamos investir mais? É construir algo mais sólido, é enraizar a nossa vida, é dizer assim: eu pertenço a Deus, eu sou um cidadão do reino dos céus, eu não sou dessa terra, eu sou alguém que estou indo em direção à eternidade com Deus. Investir em construir algo concreto, invista em criar raízes na sua vida. E sabe, eu postei ontem na minha rede social que 3 coisas simples que a gente constrói raízes, que a gente às vezes não dá tanta importância, que é a oração. Quanto mais oração, mais enraizado você está com os céus. Leitura da palavra, quanto mais você lê, mais fundamentação você vai ter da sua fé. Você se torna cada vez mais inabalável. E o servir, querido? Como o servir faz a gente criar raízes? Se eu descobrisse isso há mais tempo. Se pessoas despertassem para essa realidade, como seria diferente? E não é o servir para ser visto, mas é o servir para você fundamentar a sua vida. Porque o servir não tem a ver só com o outro, tem a ver também com você. E sabe, Deus ele considera muito mais o nosso sistema secreto de raízes. Por isso que se eu e você queremos ter sucesso no processo, não tem a ver com performance, tem a ver com fundamento. Se eu e você queremos ser como esse homem que tudo que coloca a mão prospera, não tem a ver com roupa, com eloquência, não tem a ver com aparência, tem a ver com seu sistema secreto. Tem a ver com aonde Deus trabalha com você. Sabe, e o sistema secreto de raízes, ele gera 3 coisas importantes na nossa vida. E a primeira delas é: ele faz
de você grande por dentro. Primeira coisa é que quando eu e você decidimos investir mais dentro do que fora, a gente se torna maior dentro do que fora. Só que humanamente falando, querido, a gente não dá atenção a isso, porque a gente se preocupa mais em ficar grande fora do que dentro. E algumas pessoas, acontece de que elas crescem muito rápido fora, e elas não crescem dentro. São as pessoas imaturas, que a gente chama. Porque a maturidade não tem a ver com idade, a maturidade tem a ver com quantos processos você já passou na sua vida. Quantos sucessos nos processos você tem. Maturidade não tem a ver com as medalhas penduradas na sua parede, nem os troféus na sua estante. Maturidade tem a ver com quantos sucessos você teve nos processos. E a gente não dá importância a isso, porque a gente quer ser veloz nas coisas externas, e a gente não quer gastar tempo nas coisas internas, nas coisas secretas. Está na hora de você gastar mais tempo no teu secreto, se você quer que Deus se use no externo. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não olha para você como você mesmo se vê, querido. Deus olha para você no teu secreto, no teu sistema secreto. Sabe como Deus te considera? Não é o que você faz publicamente, é quanto você busca Ele no teu secreto. Sabe, a gente olha para a história de Davi. Davi foi escolhido por Deus porque tinha um coração pronto para ser expandido. Sabe, quando Deus escolhe você, é porque Ele vê que você tem algo dentro que está pronto para crescer. E Davi foi um jovem assim, coração lá, sabe, pronto para ser expandido. Deus viu o que ninguém viu naquele menino. Nem o próprio profeta Samuel conseguiu ver o que Deus estava vendo. Então não se preocupa não, porque olha, tem pessoas que não vão ver, tem pessoas que não vão elogiar, tem pessoas que não vão evidenciar, tem pessoas que não vão te dar oportunidade, porque não estão vendo o que Deus vê. E a gente precisa saber lidar com isso, porque Deus não vê como nós vemos. Sabe como eu e você vê? A gente sempre elogia muito mais a parte de fora. Não é assim? A gente tem a tendência de elogiar as pessoas. Poxa, como você está bonito hoje. Como o seu cabelo está arrumado hoje, mulher. Eita, como você botou uma calça bonita hoje. Como você fala bonito. Que sapato bonito, rapaz. Que camisa massa. Mas é difícil a gente elogiar assim. Rapaz, que humildade incrível. Rapaz, que coração lindo você tem. Que intestino bonito. Que estômago. A gente não vai fazer isso porque nós somos tendenciosos a olhar sempre o exterior. Mas sabe, olha, um segredo que eu aprendi na minha vida. Eu não me preocupo em ser grande fora. Eu quero é que Deus expanda dentro de mim e que eu possa crescer bastante dentro. Porque quanto mais eu crescer dentro, mais eu me torno como essa árvore. Porque essa árvore aqui, querido, ela era muito maior na parte que a gente não vê do que na parte que a gente vê. Quando você olha para uma árvore, pode ter certeza que se ela é grande fora, ela é 3 vezes maior dentro. O nível que você vai chegar fora tem muito a ver com o nível que você está construindo dentro de você. E não adianta vir cobrar de Deus algo diferente. Deus não me dá oportunidade, Deus não me deixa, Deus não me leva para pregar fora, Deus não me leva para fazer isso. Não adianta cobrar de Deus. O que Deus espera de você é: se permita crescer dentro. Seja alguém bem sucedido nos processos a partir de dentro e não de fora. Fora é só um reflexo do dentro. O sistema de raiz é sempre maior do que aquilo que ela suporta. Quanto mais falamos, quanto mais vivemos, quanto mais investimos na questão de enraizar a nossa vida, nós estamos falando, investindo e pensando sobre o coração, sobre a nossa alma. E é onde o lugar onde Jesus ama trabalhar, é onde o lugar onde Jesus ama encontrar você. É aqui onde Ele ensina lições poderosas.
É dentro e não fora. É aqui onde Jesus trata com você e prepara você para ser alguém de sucesso no processo. É dentro, é na sua alma, é no seu coração. E aí vem o questionamento: como está o seu coração hoje? Está pequeno e frágil? Como está a sua alma hoje? Está dilacerada, está batida, está desanimada? Ou você é daqueles que querem viver a expansão dia a dia, o crescimento dia a dia? Ou você é aquele que busca sempre viver uma experiência nova com o Senhor todos os dias? A nossa tendência, querida, é querer ser grande fora. Sabe, é querer ter muitas posses, é querer ter muitas coisas, onde as pessoas olham para a gente e dizem: a gente é grande. É falar bem, é parecer profundo, é ser bonito, é ser inteligente, é ter, sabe, muito mais para oferecer, impressionar pessoas. O resultado disso, querido, é que tem gente inflada demais por fora, mas pequena demais por dentro. Você quer uma prova? Não aguenta viver um processo. Você quer mensurar a maturidade da pessoa? É nos processos da vida, é nas crises, é nas dores que a gente avalia como está a fé, como está a maturidade espiritual, como está o seu sistema de enraizamento. Alguém que deixa de vir para a igreja porque se chateou com alguém da célula, porque, sabe, se chateou com alguém que fez algo. Talvez essa pessoa só se preocupou em inflar fora e esqueceu de crescer dentro. E infelizmente tem muitas pessoas vivendo assim, mas Deus quer nos despertar, querido, num tempo como esse, para você investir mais dentro de você, para você investir mais no seu secreto com Deus. Não seja alguém que está inflada fora e pequena dentro, porque esses facilmente caem, porque não tem raiz. São facilmente afetados e não termina o que deveriam fazer. Abandonam no meio do caminho, esfriam, desanimam, se abate por qualquer coisa. Conhece alguém assim? Hoje o Espírito Santo quer, sabe, te fortalecer por dentro, você se tornar alguém inabalável, alguém de raízes, sabe, alguém que exatamente como essa árvore, está lá pronta, suas folhas sempre verdes, os frutos sempre visíveis, independente da estação, independente da circunstância, independente das crises que rodeiam. Deus quer fazer você um homem ou uma mulher de fé nessa geração. A Bíblia diz que esses que se preocupam muito mais em crescer fora do que dentro, eles são levados por qualquer vento de doutrina. São meninos inconstantes, como Paulo diz em Efésios capítulo 4. Meninos inconstantes. E pode observar que essa é a realidade. Se você tem sinais de inconstância, é um sinal que você precisa correr mais para o seu sistema secreto, investir mais em oração, em leitura, em serviço. Invista mais para que a inconstância saia de cena. Eu sempre faço isso. 23 anos de jornada. Você vai dizer: sempre, pastor, o senhor teve num nível assim de muito ânimo? Não, tem momentos que a gente entra em curvas decrescentes de desânimo. E Deus sempre ministra meu coração: você não tem que esperar muito das pessoas, você tem que esperar muito de mim. Você não tem que querer impressionar pessoas, você tem que querer impressionar a mim. Você não tem que buscar crescer fora, você tem que buscar crescer dentro. E aí todas as vezes eu volto ao lugar do secreto. E aí como eu me animo de novo, como eu tenho gás de novo, como eu me levanto e digo assim: eu não posso parar, eu não posso desanimar, eu tenho que prosseguir. Eu tenho que continuar com as minhas folhas verdes, eu tenho que continuar com os frutos aparentes, eu tenho que continuar investindo. Deus deseja tornar você maior por dentro do que você é por fora. Deus deseja tornar você maior por dentro do que você será por fora. Deus deseja tornar você muito maior por dentro do que você será por fora. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Segundo, querido, quem investe no sistema secreto de enraizamento, de crescer por dentro, isso vai fazer você mudar a sua cosmovisão.
vai fazer você mudar o seu ponto de vista. Paulo, um homem que experimentou isso, muito inflado por fora, pequeno por dentro, extremamente religioso. Mas o dia que ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu, a sua cosmovisão mudou, seu olhar para o mundo e para Deus mudou, e ele pôde perceber que ele precisava crescer por dentro, mais do que ele se tornaria grande por fora. Só assim ele poderia suportar e ter sucesso nos processos. E aí ele diz certa vez, o próprio Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz assim: fixem os seus olhos não naquilo que você vê, mas naquilo que você não consegue ver, pois o que você está enxergando é passageiro e é transitório, mas o que você não consegue ver, esse sim é eterno. Antes era assim? Não. Antes Paulo, ele estava muito mais preocupado no que ele via, ele colocava os seus olhos no que ele enxergava. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus, a sua cosmovisão mudou, e ele pôde perceber que olhando para as coisas visíveis, preocupando com as coisas que ele via, ele estava só interessado em crescer por fora e não por dentro. Mas o dia que ele disse assim: é melhor eu focar naquilo que eu não consigo enxergar, isso vai me tornar alguém grande por dentro. E ele dá um segredo para a igreja, porque isso vai começar a tornar você alguém maduro, vai começar a tornar você alguém, sabe, forte. E aí você começa a tomar decisões, que quando você muda a sua cosmovisão, você começa a tomar decisões a curto prazo, pensando a longo prazo. Suas decisões já não são mais as mesmas, suas escolhas não são mais as mesmas, porque você está enxergando de forma diferente. Sabe, o aspecto da eternidade muda as suas decisões de agora, de hoje. Quando você passa a focar naquilo que você não está vendo, sabe, você tem um olhar diferente, você tem uma percepção de vida diferente, você começa a tomar decisões diferentes. É como o salmista diz aqui: aquele como é feliz, aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não segue o conselho do mundo, aquele que não se mistura na roda dos escarnecedores, não se envolve em qualquer conversa, não se envolve em brincadeiras maliciosas, não se envolve em conversinhas, sabe, que não vão levar a lugar nenhum, não se envolve com pessoas que vão te afastar do propósito de Deus. Como é feliz esse que está focado não naquilo que se vê, mas está focado naquilo que não se vê. Por quê? Porque suas escolhas a curto prazo são baseadas na longo prazo, na eternidade. Suas escolhas de hoje precisam ser fundamentadas na eternidade. Pessoas assim não confundem significância com visibilidade, não confundem sucesso com popularidade. Você é capaz de prosseguir apenas e apesar do cenário à sua volta. Você é capaz de permanecer apesar das crises que te rodeiam. Você é capaz de permanecer apesar dos disse-me-disses na sua direção. Você é capaz de permanecer apesar das fofocas a seu respeito. Você é capaz de permanecer apesar dos olhares atravessados sobre você. Você é capaz de permanecer apesar das faltas de oportunidades que você esperava. Você é capaz de permanecer porque você está fundamentando a sua vida na eternidade. Sua visão mudou. E assim como Jesus trabalhou com Paulo e mudando a visão dele em 3 dias, Jesus também trabalha na minha e na sua vida, mudando a nossa visão das coisas. Não adianta eu querer viver algo novo em Deus e continuar olhando com um olhar velho para as coisas. Um olhar cheio de conceitos, cheio de preconceitos, um olhar cheio de religiosidade, não vai funcionar aqui. Há muitos hoje confusos, ansiosos demais. Por quê? Porque simplesmente as coisas não estão acontecendo como você planejou que acontecesse, como você acha que deveriam acontecer. Porque a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. A gente quer que as pessoas sejam como a gente quer que elas sejam. A gente quer que as pessoas se comportem como a gente quer que elas se comportem. E quantas pessoas não andam assim confusas, ansiosas, tristes? Por quê?
porque você está com a sua visão ainda nas coisas que você vê. E Deus dizendo a você: tira o foco daí, tira o foco das coisas que você está vendo, olhe com uma cosmovisão diferente, olhe com uma perspectiva de eternidade, olhe com o olhar de Deus para as pessoas. Ei, que tal você olhar com o olhar de Deus para a sua família? Mas meu casamento não está bom, pastor. Que tal você mudar o seu olhar e começar a olhar com o olhar de Deus? Sabe, queridos, isso é Bíblia. Você está comigo, amém? Porque aquilo que a gente imagina, a gente tem poder de fazer acontecer. Você está comigo? Amém? Veja se a gente não é tendencioso assim, presta atenção. Porque aquilo que a gente imagina, a gente tem poder de fazer acontecer. Mas sabe qual é a nossa tendência? Quando a gente não tem uma cosmovisão transformada, quando a gente não é grande por dentro. É assim, veja se não é. Você está lá na crise financeira. O que vem na sua mente? Falência. Amém? Você está lá na crise emocional, depressão. O que vem na sua mente? Tirar a vida. Você está lá na crise conjugal do seu casamento. O que vem na sua mente? Separar. Porque nós somos tendenciosos a apenas olhar com as coisas desta terra e tomar nossas decisões baseadas nessa terra. E a gente esquece que a gente tem poder de aquilo que a gente começar a projetar, a pensar, Deus pode fazer acontecer. Então preste atenção, querido, porque se o teu casamento está ruim, você fica pensando em separar, tenha cuidado com isso. Você deveria estar pensando: o que é que eu tenho que fazer para melhorar? Suas finanças estão ruins, você fica pensando em falência, mude o seu pensamento, mude sua cosmovisão. Sua vida está ruim, as coisas não dão certo, você fica pensando em tirar a sua vida, mude a sua cosmovisão. Deus tem coisas grandes para liberar na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, em qualquer área da sua vida. Deus quer trabalhar com você a partir de dentro e não de fora. Casamento está ruim, se levanta e muda. Mas o problema está nela. Mude você primeiro, e eu tenho certeza que ela vai mudar. O problema está nele. Mude você primeiro, mulher. Eu tenho certeza que ele vai mudar também. É lindo ver como Deus trabalhou na vida de Paulo. Paulo entendeu que Deus usava, Jesus estava usando os processos para expandir Paulo por dentro. Romanos 5, Paulo diz: não só isso, mas também eu me glorio nas tribulações. Em outras palavras, Paulo dizendo: eu me alegro nas dificuldades. Só alguém que é grande por dentro, que é maior por dentro do que é por fora, consegue se alegrar nas tribulações. Porque alguém que é grande por fora e pequeno por dentro não vai conseguir se alegrar nas tribulações. E aí nas tribulações o primeiro pensamento é separar, tirar a vida, entregar as coisas, devolver. Ah, pastor, eu quero devolver a célula. Que é isso, menino? Que é isso? Célula não é um produto, célula é vidas, é pessoas. Você não pode entregar, porque você está tratando com coisas que são preciosas do reino de Deus. Então não me venha com essa, quer entregar, você está parecendo que quer entregar o celular, quer entregar um computador, quer entregar um copo de água. Você está falando de vidas, de pessoas. A gente precisa crescer muito por dentro. A gente precisa crescer muito por dentro. Sabe, para cada vez que a gente cresce em Deus por dentro, a gente mata o nosso eu. Sabe por que a pessoa chega? Eu quero entregar a célula. Porque você ainda está muito grande, você e Deus pequeno dentro. Essa pessoa que diz assim: eu quero entregar a célula, é a mesma pessoa que pensa assim: o casamento está ruim, eu quero me separar. É a mesma coisa, não muda. Mas se a nossa cosmovisão mudou, sabe por que a gente começa a crescer em Deus por dentro? E Deus começa a nos fazer ser
bem sucedido nos processos, sucesso no processo, nunca a gente vai pensar assim, está difícil, está crise, pastor, olha, eu marco as células, não aparece um, mas você vai ser sucesso no processo. É processo de Deus para a sua vida. A questão é como você está enxergando isso. Porque Deus trabalha nos processos. Deus não te chamou para você ficar deitado numa rede. Deus te chamou para você enfrentar as tribulações e vencer em cada uma delas. Diga assim a essa pessoa: Deus te deu um espírito de ousadia e não de temor, para você vencer nas tribulações, para você ser sucesso no processo. Gente, em nome de Jesus, você tem que ser bem sucedido. Não aceite menos do que isso em Deus, de ser alguém bem sucedido. O que é alguém bem sucedido? É aquilo que você coloca a mão e dá certo. Deus está comigo. Está difícil, pastor. Ei, para Deus não importa como começa, para Deus importa como termina. Está difícil agora porque está no começo, está no processo, mas espera mais um pouco, não desiste, não entrega, não abandona. Deus vai te ajudar e você vai ter sucesso no processo, porque o mais importante é como você vai terminar e não como começa. Essa aqui é coisa grande de Deus, você não aguenta nem um aperto de Deus? Não dá, né? Por último aqui, não menos importante, o sistema secreto faz você aproveitar o processo. Como assim, pastor? Se eu decido expandir dentro de mim a presença de Jesus, eu vou saber aproveitar cada processo da minha vida, eu tiro proveito disso. Sabe, eu ganho experiência, eu amadureço, eu aprendo lições que vão me fazer não errar mais. Isso é aproveitar os processos que Deus nos faz viver. Igreja é o lugar de mais Deus trabalhar comigo e com você. É onde a gente enfrenta os maiores processos. É onde a gente vai expandir, sabe? É onde a gente vai crescer demais dentro. Uau! Como a sua casa vai viver os melhores dias através da sua vida expandida em Deus. Paulo diz em Filipenses 4, verso 11: pois eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Meu Deus, em nome de Jesus, essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Você que está aqui presente, você que está em casa, a palavra de Deus para você é: aprenda a se adaptar com as circunstâncias. Não queira você adaptar as circunstâncias a você, porque Deus está expandindo você, Deus está te levando ao processo para fazer você crescer por dentro. Paulo diz: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele termina o verso 13 dizendo assim: eu tudo posso naquele que me... Esse versículo é o mais conhecido de todos. A gente usa adesivo no carro, a gente escreve na porta do nosso quarto, tem pessoas que até faz tatuagem: tudo posso naquele que me fortalece. Mas esquece do contexto anterior, que você deveria, antes de pensar que Paulo disse eu tudo posso naquele que me fortalece, ele disse: eu aprendi a me adaptar a todas as circunstâncias. Porque a gente só olha para dizendo assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode nada. Porque você não aguenta nem passar por um processo. Você deveria perceber que Paulo, para dizer isso, antes ele disse: eu aprendi a me adaptar com fome, com crise, com prisão, com açoite, com perseguição, com naufrágio. Eu aprendi a me adaptar com rejeição, eu aprendi a me adaptar com zombação, com acusação. Eu aprendi a me adaptar com essas coisas, porque eu decidi crescer dentro, não fora. E essas coisas não vão me roubar, não vão me parar no processo de Deus, nem no propósito de Deus para a minha vida. Aí sim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Vocês estão conseguindo me entender, amém? Deus está falando com alguém aqui? Paulo está dizendo: eu tive fases na minha vida onde não possuía nada. Em outras fases eu possuía tudo.
Eu desenvolvi habilidades de ser bem-sucedido em ambas as fases. É isso que Paulo está dizendo. Eu desenvolvi habilidades de ser um sucesso no processo, tendo tudo ou tendo nada, participando ou não participando, sendo visto ou não sendo visto. Eu aprendi a desenvolver habilidades. O Espírito Santo vai te ensinar habilidades para você aprender a se adaptar com cada fase da sua vida. Sua oração é essa: Espírito Santo, me dá habilidades para eu superar esse momento, para eu não abandonar o barco, para eu não jogar tudo a perder, para eu não querer me separar. Me dá habilidades para eu ser um sucesso no meio desse processo. Paulo está dizendo que aprendeu a acessar os recursos que nunca muda. Diga assim: existe um recurso Vou te dar uma outra chance. Diga assim: existe um recurso que não muda, independente da estação. Paulo está dizendo que aprendeu a acessar esse recurso que não muda, independente se tem tudo, se não tem nada, se faz, se não faz, se participa, não participa, se alguém está vendo, ninguém está vendo, se tem oportunidade, não tem oportunidade. Tem um recurso que não muda, independente da estação, que é a força do Senhor para você, fazendo você crescer, fazendo você expandir, fazendo você fundamentar a sua vida. Esse recurso não muda, independente da crise. Está lá, disponível para você. A gente precisa aprender a acessar esse recurso, a tomar posse desse recurso, e poder realmente usar essa frase de Paulo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Você só pode usar essa frase se você estiver acessando esse recurso que não muda. E esse recurso que não muda vai fazer você também não mudar. Não, você não está entendendo. Esse recurso que não muda vai fazer você também não mudar, independente das estações e circunstâncias. Mas se eu olho para mim e estou percebendo que eu mudo, quando eu não tenho nada eu sou uma pessoa, quando eu tenho tudo eu sou outra pessoa, você não está acessando esse recurso. Me permita dizer com muito amor o seu coração, mas você está próximo às águas, mas não está recebendo os nutrientes dessas águas. Você não está sendo fortalecido por esse recurso. Se quando tudo está bem você é uma pessoa, quando tudo está mal você é outra. Se quando as pessoas vêm você é uma pessoa, quando as pessoas não vêm você é outra. Se quando o pastor te dá uma oportunidade você é alguém, quando o pastor deixa de te dar uma oportunidade você muda. O pastor falava comigo direto, agora não fala mais. Você mudou? Então me permita dizer com muito amor ao seu coração que você não está acessando esses recursos. E eu estou falando isso para despertar o teu coração. Porque você precisa criar raízes não em pessoas, mas naquele recurso que jamais muda. Construa a sua vida fundamentada em Jesus. Deus quer expandir você por dentro. Deus quer fazer você crescer muito por dentro. E Ele faz isso com muito amor, de forma invisível e ao mesmo tempo incrível. A presença dEle não muda, mas as fases dos processos mudam. Mas a presença do Senhor não muda. Mas as estações mudam, mas a presença do Senhor não muda. Mas as fases mudam, mas a presença do Senhor não muda. Então é melhor você focar na presença do Senhor do que nas estações, do que nas fases da sua vida. Se hoje está difícil, fica firme em Deus, que não muda jamais. E Ele vai te fazer vencer. Ele vai te dar sucesso no processo. O fato é que sempre vai haver momentos desconfortantes na nossa vida. E sabe, eu quero terminar com essa expressão de Paulo mais uma vez, que Paulo foi um homem que pensa que viveu o processo e que teve sucesso. Paulo diz em 2ª carta aos Coríntios capítulo 8: de todos os lados nós somos pressionados. Paulo está dizendo, em outras palavras, nós vivemos desconfortos na vida.
vivemos apertos, vivemos, sabe, coisas que a gente não espera, não quer, coisas desagradáveis. A gente se depara com pessoas desagradáveis, a gente se depara com situações desagradáveis. Paulo está dizendo, olha, em todos os lados nós somos pressionados, mas jamais desanimados. Quando a gente chega nesse nível, quando a gente é grande por dentro, quando a gente é maior por dentro do que por fora. Existe a pressão, existe, mas o desânimo jamais, porque eu estou acessando esse recurso que jamais muda. Ele diz, a gente fica perplexo com as coisas, mas desesperado nunca. A gente é perseguido em todos os lados, mas abandonados nunca. Nós somos abatidos por algumas situações, mas destruídos jamais. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Queria aplaudir ao Senhor, pelo amor de Deus. Que palavra mais profunda para mim, para a sua vida hoje. Uau! É isso que eu e você precisamos. É no meio das dificuldades que a nossa fé é aprovada. Por isso que é um conselho, fortaleça a sua fé. Fortalecer a sua fé é essencial para sobrepor as dificuldades. Sabe, uma coisa que eu entendo é que como nós usamos a nossa fé, aponta para onde nós queremos chegar. Como você está usando a sua fé no meio dessa crise, dessa circunstância, aponta para onde você quer chegar. Então, pastor, como aproveitar o processo? Confie em Deus em todo o tempo. Acesse esse recurso que jamais muda. Aproveite os processos. Aproveite cada fase da sua vida para que você amadureça, para que você expanda, cresça. Não resista às lições que Ele tem para te ensinar. Diz essa pessoa que está ao seu lado assim, olha, não resista às lições de Jesus para você. Quero terminar contando essa história. Existia um homem que foi em busca do Senhor e perguntou a Ele, Senhor, o que eu preciso fazer para crescer por dentro, para fortalecer a minha vida? Eu estou querendo abandonar tudo e desistir de tudo. E na sua oração ele ouviu Deus falar, você está vendo aquela pedra enorme que tem ao sair da sua casa? Sim, eu estou vendo, Senhor, eu conheço, passo por ela todos os dias. Aí o Senhor disse assim, então a partir de hoje, todos os dias, você deve empurrar aquela pedra. Então aquele homem tomou aquele conselho de Jesus, e a partir do dia seguinte ele saía de casa e ele empurrava a pedra que era gigante, enorme. Todos os dias ele fazia isso. Passou-se um mês e ele percebeu que a pedra nem do lugar saiu, nem 1 centímetro se afastou. E ele começou a se questionar, e o questionamento ele deu brecha a uma voz do inimigo, porque o inimigo ama falar nos nossos questionamentos. E aí o diabo se aproveitou da brecha e disse assim, tu estás perdendo tempo, você não está vendo que o que o Senhor falou não faz sentido, você vai empurrar essa pedra e ela não vai sair do lugar nunca, você vai passar a vida toda empurrando, e ela não vai sair do lugar. Você no seu lugar, eu desistia disso agora, ia fazer outras coisas mais importantes. Aquele homem foi dando ouvido à voz do inimigo, a cada dia ele ia, mas não ia mais com tanto ânimo empurrar a pedra, até que depois de 6 meses, ele em casa um dia, ele resolve orar dizendo assim, Senhor, eu decidi não mais empurrar a pedra, porque eu empurrei 6 meses e a pedra não saiu 1 centímetro do lugar, eu não entendo o que o Senhor quer falar comigo. E aí naquele mesmo dia Jesus se revelou a ele dizendo, meu filho, o que eu te pedi foi para você empurrar a pedra, e não para você mover a pedra do lugar. Mas eu fiz isso. Ele disse, muito bem, olha para você agora, veja suas pernas como estão mais fortes, veja os seus braços como estão mais fortes, veja as suas costas como estão mais fortes. É isso que eu queria que você aprendesse. Num processo, eu quero fortalecer você para que você seja um sucesso.
Aprenda as lições que Jesus quer te ensinar com cada processo. Não resista às lições do Senhor para a sua vida. Invista em crescer por dentro, em criar raízes, e você sempre será um sucesso no meio dos processos.